O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros filhos e filhas, hoje a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora Rainha. É interessante que essa comemoração ela se dá uma semana depois em que a Igreja Católica comemora a Assunção de Nossa Senhora. Embora aqui no Brasil nós tenhamos celebrado ontem, porque é uma grande solenidade, e a Igreja aqui do Brasil pediu à Santa Sé que essa celebração fosse passada para o domingo, para que nós pudéssemos celebrar com muita alegria, porque às vezes o dia 15 cai durante a semana, como aconteceu na semana passada. E aí ficaria difícil para nós celebrarmos essa solenidade. Então foi transferida para o domingo, isso aqui no Brasil. Aí nós comemoramos ontem. Mas o dia mesmo é o dia 15 de agosto. Então, uma semana depois, nós comemoramos Nossa Senhora Rainha, coroada no céu. Então, vamos pensar dessa forma. Nossa Senhora é levada em corpo e alma para o céu, os anjos a levam em cortejo para a presença do seu Filho, e ali para estar também diante da presença do Pai e do Espírito Santo. E aí nós nos deparamos com o grande mistério da Santíssima Trindade. Como eu dizia ontem, Nossa Senhora, depois de ter cumprido sua missão aqui na terra, ela vai agora
ser recompensada. A recompensa por tudo que ela fez. Por tudo que ela fez. E o que foi que o Senhor fez quando Nossa Senhora diz: o Senhor fez em mim maravilhas? Grande maravilha de ser a mãe de Deus, de cuidar dele, de estar com ele no momento do sofrimento, de ver ele padecer na cruz, de trazer o Salvador ao mundo para padecer, se oferecer em sacrifício ao Pai por nós, pela nossa salvação. E depois que Jesus sobe ao céu, a Virgem Maria, a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda fica um tempo aqui, depois ela é elevada ao céu. Uma semana depois, se comemora ela sendo coroada. É muito bonito quando nós vemos aquelas imagens, onde Nossa Senhora está ali, naquela situação de humildade, e ela sendo coroada. Rainha do céu e rainha da terra. E por que ela é rainha? No Antigo Testamento, geralmente a rainha era a mãe do rei. E aqui no Evangelho, veja o que é que o anjo Gabriel fala para Nossa Senhora. Ele diz o seguinte, que ela seria mãe do Altíssimo, o Filho do Altíssimo, melhor dizendo. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Agora veja, ele reinará para sempre. Quem? Jesus. Sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se nós formos olhar a história da humanidade, nós vamos ver que todos os reis morreram e desapareceram. Então, cada rei reinou ali no seu devido tempo e depois ele morreu. O rei Davi foi assim, ele teve o período de reinado. Salomão teve o seu período de reinado. Morreu, o outro entrou. Com Jesus, que é Deus, totalmente diferente. Ele é rei para sempre. Ele passou pela morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aí venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás. E ele, como é Deus, reina para sempre. O seu reino não terá fim. Nunca se acabará. E nós, meus irmãos, somos convidados a fazer parte desse reinado. Nós católicos, nós batizados, nós somos convidados a seguir o Rei nosso Senhor Jesus Cristo. E viver para sempre com Ele. O seu reino não terá fim. No reino de Jesus, lá na eternidade, lá no céu, Satanás não terá mais poder, nós não seremos mais tentados, nós entraremos num estado de paz interior, jamais vista na face da terra. Nós estaremos contemplando a face do nosso Rei, como diz lá no livro do Apocalipse, ele viu uma multidão diante do Cordeiro, diante do Rei, o Rei do universo. Uma multidão. E nessa multidão, meus irmãos, nessa multidão, meus filhos e minhas filhas, você precisa estar. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos seguir o Senhor. Não vamos dar ouvido a esse mundo e as coisas desse mundo, que o nosso coração esteja no nosso Rei.
um rei de bondade, um rei de fidelidade. Ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores. Porque o seu reino não terá fim. Então, uma vez que Jesus é rei, uma vez que Jesus é Senhor, a mãe dele é rainha. Aqui não precisamos dizer que nós não estamos igualando Nossa Senhora a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Não estou dizendo isso e nem a igreja diz isso. Mas uma vez que ela, sendo mãe de Jesus, mãe de Deus, ela é a rainha. E aí a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, e aí significa que isso é revelado por Deus para nós. A igreja traz alguns títulos. Hoje nós estamos celebrando esse grande título de Nossa Senhora Rainha. Por 12 vezes, quando nós rezamos a ladainha de Nossa Senhora, nós trazemos esses títulos de Nossa Senhora como Rainha. O primeiro, ela é Rainha dos Anjos. Sim, dos anjos que contemplam a face de Deus. Dos serafins, dos querubins, potestades, virtudes e assim por diante. Ela é rainha, rainha dos anjos. Os anjos têm um amor de predileção muito grande por Nossa Senhora. Mas por que eles têm? Porque Deus tem, a Santíssima Trindade tem esse amor de predileção a Nossa Senhora. Depois, ela é rainha dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É assim que no Antigo Testamento se referiam aos patriarcas. O rei de Abraão, o rei de Isaque, o rei de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Então, se ele é rei, se Jesus é rei dos patriarcas, Nossa Senhora é a rainha também dos patriarcas e dos profetas. Se Jesus é rei dos profetas, Nossa Senhora, como mãe dele, ela é rei dos profetas. E aqui, aquela lista dos profetas: Isaías, Jeremias, Abacuque, Ezequiel, e assim por diante. Ela também é rainha deles. Dos apóstolos, daqueles que foram incumbidos de levar a mensagem do Senhor, de levar o Evangelho a todas as nações, para fazer o pagão cristão, para que houvesse essa transformação, que através da palavra proclamada e anunciada, eles que foram enviados por Jesus para anunciar que o rei veio no meio de nós e nos salvou. E uma vez que Jesus é o rei dos apóstolos, ela também é rainha dos apóstolos. Os apóstolos tinham um amor tão grande por Nossa Senhora que você nem imagina. Lembra lá quando Jesus estava na cruz, que ele falou para João: eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E João cuidou dela. João cuidou dela. Mas quando nós falamos que João cuidou dela, os apóstolos cuidaram dela. Imagina quando eles olhavam para Nossa Senhora e eles diziam: está ali a mãe do nosso Deus, está ali a mãe de Jesus. Que consideração, que amor tão grande os profetas tinham para com Nossa Senhora.
os confessores, aqueles que professaram a fé, que morreram dando a vida também por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela também é a rainha dos confessores, rainha das virgens. E aqui as virgens incluem também os homens virgens, que lutaram para viver bem a castidade por amor a Cristo, que viveram a fidelidade, porque eles compreenderam que os puros verão a Deus. Então eles, na pureza do coração, não quiseram manchar o corpo no pecado, na lama do pecado, numa vida de promiscuidade muito grande. Eles se dedicaram a Deus, ao Rei. Então ela é rainha também das virgens e dos mártires, dos grandes mártires. Cada hora a igreja apresenta um que professou a fé e que derramou sangue por amor a Jesus Cristo. Primeiro os apóstolos, já começou lá com Estevão, o diácono Estevão. Depois nós vimos Tiago e tantos outros que morreram ali nos Atos dos Apóstolos, quando nós vemos. E aí em seguida os apóstolos, e vieram tantos outros. São Maximiliano Kolbe, que morreu. Edith Stein, que morreu também. Santa Benedita Teresa da Cruz, ela, a Edith Stein. O São José, que morreu aqui no México. Não é o São José, o pai adotivo de Maria, mas São José Sanches. Os mais atuais. Eles tinham Nossa Senhora como mãe e como rainha, e Nossa Senhora é a rainha dos mártires, dos santos. Agora a igreja coloca dos santos de uma forma geral, todos os santos, todos aqueles que levaram uma vida de fidelidade ao nosso Senhor, todos eles tinham Nossa Senhora como rainha. Esse santo seu de devoção, ela é a rainha da paz, porque Jesus é a paz. Ela é a rainha da paz, aquela que é concebida sem o pecado original e que foi elevada aos céus. Vocês estão entendendo por que hoje a igreja traz esse título de Nossa Senhora? Para nós entendermos que a mãe de Deus e nossa mãe, e como Jesus é rei, ela é rainha. Louvado seja nosso Deus por isso. Hoje vamos nos dirigir a Nossa Senhora com esse título de rainha. Vamos vê-la coroada pelos anjos e vamos dizer: Tu és a minha rainha, minha mãe. Tu és a minha Senhora, Tu és a minha mãe. E vamos pedir para que ela cuide de cada um de nós, para que Nossa Senhora, assim como Jesus é o rei das nossas famílias, que Nossa Senhora, como rainha, ela interceda por nós. Ela peça ao divino Rei, Jesus, que nenhum dos nossos familiares se percam. Que pelo menos aqueles que estão com o coração fechado, na hora da morte, como nós rezamos na Ave Maria, possam abrir o coração e serem levados aos céus pela nossa rainha, pela nossa mãe. Como nós rezamos na Salve Rainha, Mãe de misericórdia. Mãe de misericórdia. Nesse vale de lágrimas que nós estamos, ó Salve Rainha, ó Rainha,
do céu e da terra. Nos ajude na perseverança, nos ajude na fidelidade e que jamais venhamos a desanimar. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, ela é a nossa esperança. A esperança de que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, porque a esperança que ela gerou, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa tirar do nosso coração e tirar desse mundo tudo aquilo que nos leva a perder a esperança. Muito obrigado, Virgem Santíssima. Muito obrigado. Ó Mãe e Rainha, ó Virgem Santíssima, por isso não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. E em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, valei-me, Rainha nossa e nossa Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.